dia. Gente, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá com chiado, alguma coisa? Por favor, me sinalizem aqui. Tá tudo certo? Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá com algum chiado? Estão me ouvindo bem? Com a produção, claro, do meu contra-regra e produtor, ex-diretor e afins, Alessandro, né? Ah, boa tarde, dona Daniela. Dani Pedro, maravilhosa. Será I love you. Boa tarde, pessoal. Esperando vocês ficarem. Estou iniciando hoje esse projeto. Bem iniciando, né, gente? Porque as lives tinha dado uma parada. A última que eu fiz, eu acho que foi em janeiro. Faz muito tempo, né? Quase isso. E agora estamos aqui. Dando boa tarde, Rafa, todo mundo que entrou. Nossa, olha aí, tudo abençoado, né? Som baixinho? Vou aumentar um pouco aqui. E agora já pode tirar a música pra gente. Como vem? A gente conseguir bater aí uns 15 ouvintes e seguidores e telespectadores. Fazer um reiki aqui presencial. Melhorou, gente, o som? Vou tentar não... Olha que chique aqui, eu tô agora com o microfone. Melhorou o som? Oi, oi. Melhorou? Por favor, me sinalizem. Estão falando que o som tá muito baixinho. Vou colocar o microfone mais aqui. Ver se vocês conseguem me ouvir melhor. Se vocês puderem dar um feedback, certo? Gente, como estamos aqui, né, no meio das montanhas, em plena Serra da Mantiqueira, não temos a tecnologia de estúdio, apesar da nós fazemos, né, o melhor que a gente tem aqui para poder entregar um conteúdo de qualidade para vocês, independente da quantidade. Obrigada, gente. Valeu. Independente da quantidade, tirei esses minutinhos aqui para a gente estar conversando com vocês. Depois eu vou estar salvando essa live, tá? Eu sei que agora muitas pessoas estão em horário de almoço, às vezes estão no trabalho, levando os filhos para a escola. Então isso atrapalha um pouquinho na questão de conseguir verificar ao vivo, né? Mas graças à tecnologia a gente consegue ver depois tudo que a gente precisa, né? E todas as questões que a gente tem que consegue gravar e consegue ver no pós. Então é isso, pessoal. Vinha Ervas, para quem não sabe, agora mudamos de casa, estamos de casa nova. Lembrando que continuo com a lojinha super ativa, porém estamos agora fazendo sob encomenda os bastões de ervas, os sprays, tá? Eu não deixo mais... É verdade, Rafa, essa paisagem, né, já é o melhor cenário. Então, o que vocês precisarem, encomendarem, né, quiserem doar de presente, é só continuar mandando as mensagens lá no inbox ou no WhatsApp do Binha Ervas, que a gente vai estar atendendo os pedidos e entregamos para o Brasil inteiro, tá bom? Tendo o serviço de correios, a gente consegue entregar. Pessoal da Baixada Santista, no início de agosto eu estarei aí, próximo do dia 11 e 12 de agosto. Então, se quiserem fazer qualquer pedido, qualquer coisa, só me avisar. Eu brinco que tem a casa lá da minha mãe, que é o nosso QG, nossa central distribuidora, e aí a gente consegue fazer toda essa parte logística. Minha blusa, né? Consegui um kimoninho aqui, ó. Isso aqui é antiguinho, mas eu gosto bastante. Binha Ervas terá também, gente, antes de começar, vou passar alguns recadinhos. Agora, para o segundo semestre, não sei a data exata ainda, tá? Nós vamos iniciar aqui com um projeto de cursos de vivências, tanto online quanto presenciais, né? Vamos vibrar bastante positivo para que essa pandemia nos dê uma trégua, né? E a gente consiga fazer, a princípio, eu farei uma vivência só para mulheres, para o resgate, né?
de um momento só nosso, que todas nós precisamos dar uma pausa nessa vida corrida, nessa vida cheia de exigências e expectativas. E então eu convido a todas aí que fiquem ligadinhas no nosso calendário, que em breve a gente vai estar liberando aí as datas, tá? Lembrando que eu sempre trabalho com valores sociais, então às vezes você vê aí um retiro, uma vivência de 2, 3 dias, as pessoas cobram 5 mil reais, 10 mil reais, e assim, né? Nós estamos no Brasil, as pessoas precisam ter um senso crítico e de realidade referente a tudo isso, né? Mesmo sendo um investimento para a gente mesmo, né? Eu falo que gasto com nós mesmas, nunca é gasto, é sempre investimento, né? Sempre o autocuidado, ele nunca é algo que a gente desperdiça. Então vamos lá, gente. Abrir a caixinha, né? Vamos ao que interessa, porque time is money, né? Eu sei que a gente... Vou tentar hoje ser bem breve, que eu sei que eu sou muito falante. Olha o vento aqui na Serra da Mantiqueira. Tá um sol, mas tá um ventinho. Abri a caixinha de perguntas, né? Para falar sobre o tema da nossa live de hoje, que é referente à questão da metafísica das doenças. Traduzindo isso para um português, né? Não precisa ser uma coisa, não precisamos de palavrões. Seria a origem oculta ou emocional de algumas doenças na nossa vida. Então, quando elas se instalam no nosso corpo físico, eu sempre falo isso, né? Até falei isso na palestra que eu ministrei lá no Guarujá. Quando ela se instala no corpo físico, ela já passou as camadas que estão acima do nosso corpo, né? Porque, para quem não sabe, nós não temos só este corpo físico. Isso aqui é a matéria, é o que nós vemos, né? A física tradicional explica que tudo é energia. Então, partindo desse princípio, nós temos a energia que nos envolve, né, sempre em todas as questões da vida em si. E isso não tem nada a ver com religião, tá, pessoal? Porque a questão energética, ela está muito acima das religiões que estão fechadas em caixinhas, né? Então, quando chega no nosso corpo físico, na matéria, já passaram essas outras camadinhas espirituais, emocionais, né, energéticas. E aí, o nome, né, mais técnico disso chama-se somatizar. Quando somatizou no meu corpo, passou já essas outras camadas que estão acima, que não, geralmente não é tão legal, né? Lembrando que nós sempre temos a cura dentro da gente. Eu sei que isso às vezes pode parecer um choque, e às vezes as pessoas não entendem, não aceitam, estão viciadas no remédio químico alopático, eu sempre bato, né, nessa tecla. Não posso falar algumas palavras aqui por conta, né, desse engajamento, dessa loucura toda, né, que é a rede social, que bloqueiam ou então que derrubam a live. Então, mas vocês sabem quais são, e eu também não preciso ficar fazendo propaganda desses remédios. E aí eu joguei, né, abri lá na caixinha de perguntas, quais eram as top 5 que vocês gostariam de saber a origem oculta delas, né? Segundo a metafísica, os estudos emocionais, energéticos, né, do que acontece no indivíduo, no ser humano, até ele desenvolver aquelas, como se chama? Me fugiu a palavra agora. As características daquela doença, né, os efeitos daquela doença. E aí, uma das top 5 que foram, né, eu até enumerei aqui algumas dessas doenças, que são muito comuns, infelizmente, né? Infelizmente, aqui no nosso país, no Brasil, a gente não tem o costume preventivo. Então, nós vamos ao hospital, ao UPA, começamos a tomar o remédio, geralmente quando bate, né? Quando a água bate. E aí que a gente vai procurar se cuidar. Então, não existem tratamentos preventivos, né? E eu sempre falo isso. As plantas, as terapias, o reiki, as meditações, muita gente acha que é baboseira, que não resolve, mas resolve sim. Né? Eu tenho até muito orgulho, né? Não tenho uma gama muito grande aí de consulentes que passam comigo, mas a porcentagem de melhora das pessoas que se tratam, que falam sobre as suas emoções, sentimentos e pensamentos, ela é muito alta. Né? Então, essa parte energética, ela conta demais para qualquer tratamento. E nós temos a cura sempre dentro da gente, né,
pessoal. Então, assim, é muito importante a gente não se limitar achando que só o remédio vai fazer, né, que é a solução mágica de tudo. É lógico, eu sempre deixo claro aqui, gente, eu tenho inclusive amigos médicos, minha irmã de sangue é farmacêutica, né, que está ali no outro extremo, e também faz uso das terapias energéticas e de chás e tal. Não é que a medicina tradicional é ruim ou que não faça nada. Eles seguem um protocolo, eles estudaram para isso. Então, eles vão seguir aquela linha de pensamento. Né? O que nós, das terapias energéticas, desse movimento, né, que está buscando a cura em si, e que ela foi muito exacerbada agora, né, com a questão da pandemia, que nós estamos vivendo ainda nesses últimos 2 anos, é que muitas vezes a cura está dentro da gente. Então nós precisamos entrar nessa frequência da cura. Né? E como a gente entra nessa frequência da cura? Pensamentos, emoções e sentimentos. Então tem um ditado chinês que ele fala, toma cuidado com o que você fala e com o que você pede. Né? Pensou negativo, não sente. Sentiu negativo, não fala. E se falar, não repete. E aí alguns de vocês podem falar, mas você quer viver no mundo cor-de-rosa, tá tudo caro, olha o valor da gasolina, olha o valor da carne, olha o valor disso, daquilo. Dificuldades, ao longo da história, sempre ocorreram. Né? Guerras, revoluções, inflações, etc. O ser humano ele precisa ir buscando a sua evolução conforme desafios lhe são aplicados durante a vida. Então, geralmente, a gente consegue evoluir, subir os degrauzinhos, quando a gente sai da nossa zona de conforto. Isso é muito importante. Então, é só uma pequena introdução antes da gente iniciar aí nas questões das doenças em si, para justamente falar para vocês o que está por trás dessas doenças, gente. Muitas vezes você acha que pegou uma gripe, ai, peguei uma gripe, ai, gripe é gripe, mas até a gripe tem uma origem oculta. Então, vamos lá. Top 5, vai, dessas doenças aí que eu recebi aqui na nossa caixinha de perguntas. Se alguém tiver alguma outra que eu não for falar, porque nosso tempo é curto, né, aqui no Insta, então eu não tenho como me estender muito, vocês jogam aqui na caixinha de perguntas. Aí, se tiver tempo, eu respondo. Senão, depois eu respondo lá nos stories, tudo bem? Então, vamos lá, gente. Me perguntaram da diabetes, né? Do diabetes, para quem não sabe, aquela doença referente à questão glicêmica, que altera, né, o metabolismo da pessoa. E ela tem que ter um mega, super, blaster cuidado em relação à sua alimentação. Né? Então, a vida do diabético é medir a glicemia, se isentar de várias questões alimentares. Muitas vezes, hoje em dia, graças a Deus, né, essa produção toda alimentar aí, tem mercados, tem lojinhas de orgânicos e etc., de muitas coisas que as pessoas conseguem estar fazendo, né, e que as pessoas conseguem estar comprando, fazendo seu alimento. Mas a origem oculta de uma pessoa diabética, ela tem 2 extremos. Geralmente são pessoas com um histórico de vida difícil, tá? E aí ela vai os 2 extremos. Ou ela é extremamente vitimista, ó céus, ó vida, tudo acontece comigo, como eu sou coitada, tudo pra mim é mais difícil. Ou ela vai pro lado extremamente agressivo. Uma pessoa extremamente impaciente, agressiva, etc, etc, etc. Essa é a primeira causa. A segunda, para quem acredita, né, em reencarnações, em vidas passadas, ela traz no registro acástico dela, que a gente chama, que é como se fosse um DNA espiritual de outras vidas que ela já teve, uma negligência com o próprio corpo. E aí, né, a evolução da espiritualidade toda, né, nessa teoria da evolução, que eu acredito, né, uma filosofia que eu acredito, que eu sigo, faz com que nessa existência ela precise ser extremamente efetiva e cautelosa com a sua própria saúde. E aí ela tem que medir glicemia, ela tem que tomar cuidado com a alimentação, senão ela morre, senão ela tem um choque ali, né, no organismo e ela acaba morrendo. E aí a causa, né, dessa diabetes, gente, o que a pessoa pode fazer para sair? O fio da meada é abandonar o passado. Porque geralmente a pessoa vitimista, ela está muito presa ao passado. Ai, porque eu era feliz, porque me amavam, porque vinham na minha casa, porque era. Ela sempre fala no passado, ela nunca fala no presente. Eu sou feliz, eu me cuido, eu estou tentando. E aí, quem vive no passado, não vive o presente. Né? Na verdade, quem tem a diabetes, ela é meio que o oposto da ansiedade. Eu deixei para o final porque foi a top 1
de todas as doenças, as pessoas querendo saber da síndrome de ansiedade, né, os ansiolíticos naturais, etc. Mas aí eu deixo as plantas e as ervas para tratamento, vou deixar para uma outra live, porque é muito assunto, tá, gente? Quem me conhece sabe que eu não gosto de fazer as coisas de qualquer jeito, né? Sou até um pouco prolixa aí, que eu falo muito, né? Falo mais que a nega do leite, como diz minha mãe, para deixar sempre tudo muito explicadinho, deixar tudo muito organizadinho na cabeça de vocês. Então, retomando, diabetes. Ou a pessoa é muito vitimista, ou a pessoa é muito excessiva, uma negligência aí, um registro de vidas passadas de negligência com o próprio corpo e com a própria saúde, e aí ela vem nessa vida para estar mais afinco, para estar mais efetiva e cautelosa com sua própria saúde, beleza? Então essa é a parte do diabetes. Diabético, abandone o passado, vamos viver o hoje. O ontem já foi. O suco que a gente tomou ontem já era, né? Então vamos tomar outro suco hoje. Top 4, né? Top 4 das doenças. Outra doença que muita gente me perguntou, gente, gastrite, doenças estomacais, principalmente gastrite nervosa. Eu tinha gastrite muito, acho que minha primeira crise de gastrite, eu acho que foi com 12 anos, 13, não lembro. Muita gastrite. Graças a Deus, hoje em dia, eu me curei. Zero dor de estômago. A não ser quando eu dou uma exagerada, né, gente? Eu também sou filha de Deus. Às vezes quero uma Coca-Cola, né? Como um fast food, alguma coisa, enfim, um lanchinho é sempre bom. E aí, os exageros, eles sempre são ruins para o nosso corpo. Né? E aí, o que acontece? Gastrite. Vamos lá. Durante os tratamentos, né, quem passa comigo sabe, o tratamento de terapia Reiki, a gente foca muito nos chakras, né? Então, os chakras são centros de energia ao longo do nosso corpo. Sétimo, coronário. Sexto, terceiro olho frontal. Laríngeo. Cardíaco. Plexo solar no estômago. Próximo ao baixo ventre é o segundo, sacral. E o primeiro que pega pernas, joelhos e pés. E a região da lombar aqui atrás. Então, o que acontece? Esses centros de energia que nós temos no nosso corpo, eles emanam e atraem energia. Emanam e atraem. Como se fosse um holofotezinho. Quando você começa a ter algum tipo de doença, esse chakra está bloqueado. Então, ao invés dele fazer esse movimento, ele fica assim. E aí ele começa a ter sujeirinha. E aí ele começa a ter sujeirinha, 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 até que ele bloqueia de uma tal forma, né? E aí ele começa a sobrecarregar os outros chakras, tanto para cima quanto para baixo. E aí cada chakra desse está linkado também a uma glândula física, que também está linkado a um tipo de emoção, pensamento e sentimento. Então a gente bate muito nessa tecla, né, em todos os tipos de cura holística, principalmente da fitoenergia, né, que é o método que eu trabalho, e do Reiki, porque eles vão muito nessa questão. Voltamos à gastrite. Qual é o tipo, a origem? Muitas pessoas podem discordar de mim, tá tudo certo, tá, gente? Eu não sou aqui a senhora ditadora de regras. Novamente eu falo que é um método, né? E uma teoria e um estudo que eu pratico, que eu trabalho. Mas a gastrite, ela traz a energia de muita raiva, de muita ira, de obsessões e de tudo muito obsessivo, né? Então, às vezes, não necessariamente a pessoa que tem a gastrite é uma pessoa raivosa, explosiva, porque agora eu vou falar uma coisa para vocês. Geralmente, a pessoa explosiva, ela explode, óbvio, ela joga para fora. Muitas vezes, a pessoa que tem gastrite, ela faz o quê? Engole. E aí aquilo começa a ruminar no fogo, né? O terceiro chakra em sânscrito, ele chama-se Manipura, é o fogo que queima na tradução. E aí aquela coisa começa como se fosse um caldeirão no teu estômago e pegando todos os órgãos em volta. É por isso que a frase, meu estômago está queimando, estou sentindo meu estômago queimar, toma um antiácido, né, para tirar a acidez, realmente. Porque essas energias soltam os neuropeptídeos, que são os hormônios, né, produzidos sempre mente, emoção, pensamento, sentimento. Entrou nessa corrente sanguínea, desce para o estômago e aí começa o caldeirão a ferver tudo. E arde, e dói, e aí, às vezes você vai tomar um copo de água e desce parecendo que é um ácido. E de fato, é como se ele estivesse borbulhando.
Então é muita acidez, é muita raiva, é muita ira, né? E às vezes de situações que você acha que não tem como arrumar, né? De não aceitar, né? Outra característica de pessoas com muita gastrite, muitas vezes não aceita a situação ou a posição de uma outra pessoa divergente da sua. Né? E assim, gente, nós somos pessoas pensantes, cada um com sua ideia. Então, muitas vezes, como a gente consegue ir combatendo essa gastrite? Primeiro, respeitando a si próprio, os nossos limites, e respeitando os outros. Né? Então, muitas vezes, você vê a pessoa naquela, respirando até assim, né? Franzindo testa e franzindo tudo, quando que não adianta. Né? E aí aquilo começa a ruminar dentro de você, aí vocês seguem lá pro omecinalzol, pro tidina da vida, começa o combinho do terror que eu falo, né? E vai pro finalzol, tomando lá o alopático de finalzol todos os dias de manhã, é uma beleza, né? E dá um mau hálito do caramba. Questões de mal de Alzheimer são linkadas a este remédio para os homens de impotência. E todo mundo acha, ai, não dá nada, é só um remédiozinho. E eu falo, gente, suco de batata doce, taca chá de espinheira santa, analisa as suas emoções e sentimentos, joga para fora isso. Né? Se você não é tão raivoso, e nem é necessário, né, expor essa raiva, faz uma carta, escreve um e-mail para si mesmo, depois apaga. Se a pessoa com que você tiver esse problema é difícil de conversar, é difícil de lidar, mas não fiquem com essa energia para vocês. Por quê? O único e exclusiva, né, pessoa prejudicada é você mesmo. Então, para que vai ficar cultivando essa ira toda, essa raiva dentro de você, gastando dinheiro com remédio, não podendo se alimentar, sabe? E hoje eu vou te falar, essa questão emocional, ela é tão forte que mesmo eu abusando, às vezes, né, das comidas, eu não sinto nada. Absolutamente nada. Então, a dica para vocês, né, principalmente pro pessoal aí da gastrite, gente, respirem, procurem terapias, procurem algo para vocês fazerem, tirem um tempo de lazer, né, levar a vida com menos seriedade e respeitem as opiniões. Às vezes você vai estar ouvindo uma pessoa falando uma caca gigante do seu lado, o problema dela. A gente nós não somos os julgadores do mundo para ficar falando, não, para de falar isso, faz isso, vota nesse, vota naquele. Não resolve nada. Né? Então, sua saúde agradece, seu estômago também. Agora vamos lá para o top 3. Tenho aqui em casa, né, junto comigo, um representante dessa doença, que é a pressão alta, a hipertensão. O pessoal perguntou bastante sobre pressão alta, inclusive pessoas muito jovens, viu, gente, com pressão alta. E eu falo que a pressão alta, quanto mais nova você é, mais perigosa. Né? Tem gente que fala, infartou com não sei quantos anos, e etc. Conforme a gente vai crescendo e envelhecendo, o nosso coração é um músculo, né, gente? Então ele vai ficando mais flácido. Então, às vezes, um infarto ou algo na pressão, né, que está envolvido aí com os vasos sanguíneos, a pessoa de mais idade, ela não é tão agressiva quanto pessoas de menos idade. Tá? Por isso que todo cuidado é pouco, né? Vamos se ater aí a essa questão da saúde. E a pressão alta, gente, o que acontece? Primeira causa gigante de quem tem pressão alta. Guarda problemas emocionais mal resolvidos. Então, sabe, às vezes, deixa pra lá, depois a gente fala, ele é assim mesmo, não sei o quê. Aí, ao contrário do estômago que vem na raiva, na ira, você guarda onde? Cardíaco, coração. E aquilo vai subindo, subindo. Pode se entender um pouco como mágoa? Um pouco, não tanto, né? Doenças relacionadas mais a pulmão, né, e ao coração, que tem a ver com tristeza profunda e mágoas. Né? Mágoas geralmente são sentimentos negativos guardados de muito tempo atrás, não de coisas recentes. Então, geralmente o hipertenso, ele guarda os problemas emocionais mal resolvidos. Então, ele não fala, ele não expressa, ele não conversa. Né? Às vezes ele se afasta da pessoa sem resolver aquilo. Né? E fica mal resolvido dentro dele. E uma outra questão são pessoas que não conseguem se adaptar em adversidades da vida. Pessoas mais rígidas. Então, às vezes, a pessoa está indo super bem, trabalhando, ganhando um salário alto e tal,
perdeu o emprego, pumba, não consegue lidar com aquela queda. Não consegue entender, meu Deus, mas eu posso achar outro emprego, né? Em último caso, eu sempre brinco aqui que eu falo, a gente cata latinha, né? Vamos fazer faxina, vamos fazer qualquer coisa. E aí a pessoa, ela não tem essa questão de transição, de adaptabilidade, versatilidade. Então eu sempre falo, gente, pessoas com pressão alta, falem sobre os seus sentimentos, não guardem para si. Aprendam que muitas vezes a gente perde para poder ganhar lá na frente, né? E o terceiro ponto são, às vezes, pessoas competitivas, extremamente competitivas. E muitas vezes não é nem com o outro, é consigo mesmo. Então, estão sempre ali, naquela, né, naquela adrenalina e tal. E o perigo da hipertensão é que ela é uma doença silenciosa, né, gente? Então, a veia que bombeia seu coração, quando ela começa a ficar fininha, 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 é perigoso, perigoso, principalmente agora no frio, tá? Vou tomar um pouquinho de água, né, porque estou falando muito. Enquanto vocês vão dando likes aí, mandando essa live para algum amigo de vocês que precisa ver, alguma amiga, para ver depois, para estar assistindo e entendendo melhor sobre a origem oculta. Bebam água, hein, pessoal? Água é vida. Aqui nós bebemos água da mina. Maravilhosa, não precisa nem filtrar. Graças a Deus. E aí a dica que eu dou pro pessoal com pressão alta, hipertenso, desapego, gente. É soltem. Soltem, soltem, soltem. Entender que a vida é um ciclo. Início, meio e fim. Às vezes você está no meio, às vezes você está no fim, às vezes você está começando. Sabe? Desapeguem, doem coisas velhas. Né? Veja aí, dá uma geralzinha em casa. Muitas vezes começa com as coisas físicas, materiais. Então, às vezes você tem um armário cheio de roupa, de 10 anos, de 15 anos de idade, de 20, que nem serve. Ah, quando eu emagrecer eu uso. Ah, e quando eu for numa festa eu uso. Você não vai na festa, você não emagrece, você fica com aquelas tralhas ali, com aquela energia acumulada. Né? Tudo isso influencia na vida de uma pessoa, tá, gente? Principalmente do hipertenso. Então, segue o flow. Né? Agora é a moda falar, o que é o flow? É o fluxo. Entende? Muitas vezes vem um chefe, meu Deus, esse emprego, mas que saco. Ao invés de reclamar, eu sempre falo isso, gente, o que é o reclamar? Você está clamando duas vezes, né? No sentido literal da palavra, reclamar. Então eu estou clamando para o universo, ai que saco, ai que emprego chato, ai que marido chato, ai que você só reclama. Em nenhum momento você agradece. Obrigada, meu Deus, obrigado, universo. Esse emprego é ruim, pelo menos eu consigo pagar meus boletos. Pelo menos eu tenho um pouco de independência financeira. Não tá legal? Vou tentar procurar outra. Por quê, gente? Não adianta ficar na situação reclamando e não fazer nada para mudar. Ai, mas esse marido é chato. Ai, mas essa esposa é chata. Ai, essa namorada é chata. Esse namorado é chato. Separa. Se não tem mais convergência, se não tem mais afinidade, para que ficar insistindo numa relação? Me falem. Isso tudo interfere na saúde de vocês, tá? Isso tudo. Não pensem em vocês que a saúde é só imunidade, alimentação. Tem esse pilar? Tem, mas não é só isso. Se fosse assim, se a gente vai um pouquinho mais a fundo, as pessoas com câncer, tem pessoas com câncer, inclusive que eu até atendo, que eram atletas, alimentação extremamente regrada, fazer atividade física. E aí? E o emocional, como está? Entende? Então, não fiquem só num pilar. Sempre são 3 pilares que a gente tem que olhar. Né? O emocional, a alimentação e como está a parte prática da nossa vida. Então, pressão alta, a dica, desapegue. Desapeguem que tudo isso vai ficando mais tranquilo. Top 2, né? Já falei de 3 doenças, diabetes, gastrite, pressão alta. Top 2 é a famosa dor de cabeça, né, gente? Enxaqueca. Muita gente tem enxaqueca crônica, até fiz um post recente referente à parte da fitoterapia, né, o que a gente pode fazer, e seriam mais as causas químicas, né, quando a gente fala causa química física, realmente, a alimentação, a parte material, sim, a gente ir para a parte do emocional. Primeira coisa, gente, cafeína, excesso de cafeína, para quem tem dor de cabeça, enxaqueca. Eu sei que o pretinho mais amado do Brasil, né, eu amo café também, eu reduzi bastante a quantidade, eu e o Ale aqui em casa, a gente toma só de manhã um pouquinho, tá? Mas assim, a cafeína não está só no café, né, pessoal? Então na Coca-Cola,
guaraná, no chamate de saquinho. A cafeína está escondida aí no chocolate ao leite, que é cheio de gordura e açúcar, né? Gordura e açúcar, açúcar refinado em branco, eu sempre falo isso. Ele causa no teu cérebro a mesma dependência química de um viciado em cocaína. Não sei se o Instagram vai derrubar, não sei se eu posso falar, mas falei. Então tem que tomar cuidado, tá? Não é à toa que quando você dá doce para criança, ela fica eletrizada, né? No Halloween as crianças ficam doidas, porque elas consomem doce, principalmente depois das 18 horas, e isso entra num cérebro como um master power energético. Então, gente, enxaqueca e dores de cabeça. Primeiro pilar, alimentação. Excesso de cafeína, excesso de açúcar. Aí vem a galera, mas eu não tomo açúcar, eu só tomo cerveja, eu não gosto de doce. Mas se acaba no pão, se acaba no carboidrato. Quando a gente come salgado, ele metaboliza dentro do nosso corpo, gente, e ele vira açúcar, tá? Por isso que o pessoal que toma cerveja fala, eu não gosto de açúcar. Não é que não gosta. O seu organismo já metabolizou ali dentro. Então você já ingeriu a quantidade de açúcar que precisava. E por isso que às vezes é mais difícil fazer dieta uma pessoa que não gosta de doce, a pessoa que prefere o salgado. Por quê? Porque o cérebro dela, e tudo começa aqui, ele está ali viciado naquele carboidrato. Né? E aí não é para não comer, mas substitui, gente. Não usa farinha branca, usa farinha de aveia, mandioca. A gente tem um Brasil aí gigante, imenso, né? No nosso país, que tudo que você planta, você tá com chuchu aqui, quando você vai ver daqui a um mês já tem uma árvore de chuchu. Né? Não, o pulo do gato não é ficar sem comer, é só substituir. Vai no aniversário, a gente não tem aniversário todos os dias. Come um pedacinho de bolo, come alguma coisinha, mas não vai ficar comendo bolo todos os dias. Né? Os budistas falam sempre o caminho do meio. Nem tanto à esquerda, nem tanto à direita. Sempre o caminho do meio. Então, a enxaqueca, eu diria que 50% dos casos de enxaqueca é alimentação. Aí nós vamos agora para o segundo pilar da enxaqueca. A questão, pessoas extremamente individualistas. Tá? Pessoas individualistas, elas trazem aí o grau de enxaqueca máximo. Você toma um monte de remédio que você não consegue liberar isso. Então vem pessoas individualistas, as pessoas que não aceitam a realidade que elas estão vivendo. Então, às vezes, ela está suportando a vida que ela tem. E aí, mas ao mesmo tempo, ela não tem a coragem para mudar ou para falar. E aí ela internaliza e essa energia vai para onde? Frontal. Aí aqui fica aqui, ó, pulsando, né? Então ela não aceita. Então fica aqui o frontal, o chakra. O clarividente consegue enxergar, a aura da pessoa tá marrom, tá negra, tá cinza. Né? Porque ela sobrecarrega todo o sistema mental dela. E por isso que dá a dor. Porque ela está num sistema que ela não consegue. Individualista, muitas vezes tem pessoas até que tentam ajudá-la, mas ela não aceita. Por quê? Porque ela é individualista, então ela entende que estão invadindo o território dela, e aí ela se trava, e aí fica nesse looping. É que nem o cachorro correndo atrás do rabo. Não resolve. Aí vai tomar os Finalina, os Finalex, vai pro PS ficar tomando remédio na veia, e aí gosta de falar, né? Não, minha enxaqueca não passa com nada. Como se fosse a competição de quem tem mais dor, né? De qual dor é mais aguda. Como se, gente, foca na cura, não foquem na doença. Quando você está doente, eu sei, peguei Covid esse ano também, peguei influenza, atendi várias pessoas com Covid da família, a sogra, um monte de gente pegou. Eu sempre falo isso. Estamos no meio ainda de uma pandemia, mas a gente não pode focar na doença, porque tudo que a gente foca, cresce. Então a gente foca o quê? Na cura. Muitas vezes a doença também, gente, vem pro nosso corpo pra gente desligar um pouco o botãozinho, tá? Porque às vezes você tá naquele ritmo insano. Modo zumbi, né? Preciso trabalhar, não tenho dinheiro, não sei o quê. Aí vem a doença pra fazer o quê? Dá uma baixadinha na bola, respeita seu corpo, seu limite. Já tem uma idade, não pode ficar pegando peso, não pode ficar querendo fazer a faxina na casa em um dia só. Vai na manhã, vai com calma, respeite o seu corpo, né? Respeite os seus limites. Muitas vezes a gente tem, a nossa mente é de uma idade, mas o nosso corpo físico é de outra, gente. Minha mãe
sabe que tá na live, meus parentes também. Até os 30 anos eu era um varapau. E dali fast food, e dali Coca-Cola. Eu não engordava 1 quilo, eu era reta, né? Mas depois dos 30, 35, nosso metabolismo, principalmente da mulher, ele faz isso, ele vai caindo. Né? Então eu entendi. Aí é aquela conta. Se não muda a alimentação, atividade física, o que acontece? Só ingiro calorias, vou engordar. Não tem como. Né? Não é mágica, gente. Não tem mágica. Então, só finalizando aqui enxaqueca, pessoas com enxaqueca extremamente individualistas, né? São pessoas que têm que analisar muito a questão da alimentação. Geralmente são pessoas viciadas em cafeína, coca, chamate, café e guaraná e chocolate, né? Que eu falo que é o combinho do terror. E pessoas que não aceitam, não estão suportando a realidade que elas estão. Por isso que vem aquela dor intensa, sobrecarregou frontal, lascou-se tudo. Né? Aí a gente não consegue, muitas vezes o remédio químico, né, não acerta e não entra no efeito ali. Por quê? Porque é emocional, entendeu? Mas vocês que têm enxaqueca, começa a trabalhar na alimentação, gente. Vai substituindo, tenta tomar um chocolate, mas sem ser, né, aqui não dá pra ficar falando marca, eu sei que todo mundo conhece, né, que é o Radical, Genial, Finawal. Substitui por um cacau 70% para alguma coisa. Então ele já vai ajudar bastante na questão de amenizar a dor. Né? E outra coisa, gente, da enxaqueca. Busque seus sonhos, se liberte. Né? Você não está preso a nada. Muitas vezes a gente acha que está preso a um casamento, a um emprego, a uma roda de amigos, a uma relação doentia. Então, se liberte. Eu sempre falo isso, nós não somos obrigados a nada. Né? Às vezes, um negocinho que você faça ali não precisa ser revolucionário, e agora eu vou fazer. Não, às vezes são pequenos passos. Né? Então você inicia ali aos poucos, vai tentando identificar, né? Conversa consigo mesmo, busquem terapia, gente. Não tenham preconceito com terapia. Se precisarem, muitas vezes precisa de ajuda com um remédio químico, né, para você conseguir buscar seu equilíbrio, mas não ficar dependente deles, é válido também. Né, porque vocês vão iniciar, né, isso é amor próprio, é autocuidado. E lembrem-se, se a gente não se cuidar, ninguém cuida da gente. As únicas que cuidam da gente são as nossas mães, enquanto tem que limpar ali nossa bunda, né, quando a gente é pequeno. Mas vai crescendo, tem que ir. Aqui eu tô no meio dos bichos. O bezerrinho já tá com meses, a vaca já começa a empurrar ele com o nariz assim, tipo, vai procurar teu rumo, né? Eu não quero nem ninguém mamando em mim aqui com 20 anos de idade. Então, busquem seus sonhos, né? O que a sua alma vibra, né? A enxaqueca, ela pega muito sexto e sétimo chakra. Muitas vezes a pessoa tá perdida, ela não sabe qual é a sua missão de vida. E a missão de vida, ela é muito inerente a cada um, né? Às vezes, minha missão de vida eu gosto de falar, gosto de atender pessoas, de ajudar pessoas, né? Às vezes a missão de vida do meu amigo é o que? É cozinhar, né? É de ser um auto-executivo, é de ser mecânico. Às vezes ele não se encontra na profissão, mas ele é um ótimo comprador. Então busquem o que faz a sua alma vibrar, que você olha e seu olho brilha, você fala, meu Deus, é isso que eu quero. E a gente só acha isso, gente, com autoconhecimento. É autoconhecimento, é se entendendo, o que eu, Gabriela, gosto. Muitas vezes a gente sabe o que a gente não sabe o que a gente quer, mas sabendo o que a gente não quer já ajuda. Então, por exemplo, eu não sou muito boa na cozinha, mas eu me viro. Não sou muito boa, sei lá, com alguma prática de finalização. Né? Já a minha irmã, ela é extremamente delicada e no arremate, ela vai ali na veia, que ela faz todos os detalhes, etc. Você entende? Né? E a gente não pode ficar se comparando. Então, a minha habilidade é minha. A da minha irmã é da minha irmã, a da minha mãe é da minha mãe, da minha tia, da minha tia, da minha sogra, da minha sogra, do meu namorado, do meu namorado. Né? E porque se a gente, eu quero ficar habilidosa igual a Daniela. Não é assim que funciona. Porque isso daí gera o que na gente? Uma frustração. Né? Uma comparação exagerada, e isso não faz bem pra gente. Tá? E a última, né, gente? Agora, top 1 de todas. Já que eu comecei a entrar aqui, chutem aí. Quem acha que acerta? A top 1 de todas.
mal do século, né, pessoal? Eu falo que a ansiedade é o mal do século e com razão, porque levanta a mão quem não tem ansiedade nenhuma. Né? Esse mundo, essa sociedade que a gente vive, tá? E agora eu não vou ser hipócrita, né, de falar, por exemplo, eu sou muito grata à tecnologia, se não fosse ela eu não estaria aqui falando com vocês, mas eu digo o seguinte, nós temos que ter muito filtro com as coisas que a gente assiste, com as coisas que a gente lê, com as coisas que a gente busca na internet. Né? Por quê? Tudo, absolutamente tudo que nós procuramos, a nossa mente, o nosso cérebro armazena. Não achem que é só lá no Google, na zona do silício, lá, que, né, de tio Mark que sabe tudo, não é isso. A ansiedade, ela está extremamente, eu falo que todo ansioso é medroso. E às vezes você pode parar e falar, não, mas eu sou corajosa, eu vou e faço. Ah, mas eu sou muito ansiosa, minha mente não para. Geralmente o ansioso, ele se gaba disso, né? Não, minha mente é rápida, eu não paro, minha mente é rápida. Rápida para quê? Rápida para quê? Você consegue resolver seus problemas com a mente rápida? Ou você só fica ali no caldeirão da preocupação, né? Que nem um rato louco sem um rabo correndo no meio do ninho. Muitas vezes a mente rápida, ela não quer dizer nada, né? Como dizia lá no Fantástico, não quer dizer nada. Porque muitas vezes a grande solução, ela está onde? Nas ações comedidas, nas ações racionais. Né? Tem fases da vida que nós temos realmente que ter mais atitude, né? Mais enfática. Isso não quer dizer que você precisa ser ansiosa 24 horas. E aí, causas da ansiedade. Sociedade extremamente, né, informações que chove. E aí eu falo, uma pessoa com informações não é uma pessoa sábia, né? Uma pessoa que tem conhecimento não é uma pessoa inteligente. Eu posso fazer 1000 cursos aqui e não aplicar nenhum na minha rotina. E aí, o que eu ganho com isso? Ah, eu tenho um monte de certificado. Eu tenho 40 pós-graduações. O que você aplica na tua vida profissional? Zero. Ah, eu tenho 30 cursinhos. Eu prefiro ter 1, 2, que eu aplique na minha rotina. Né? Então, voltando, características do ansioso. Medo. Todo ansioso tem medo. Todo ansioso é extremamente controlador. Eu sei que muitas vezes vocês não podem aceitar. Mas quando você quer ter o controle de tudo, de pessoas, situações, como o filho vai reagir, como o pai vai reagir, você vira o quê? Um ansioso em alto grau. E aí eu brinco que a ansiedade é a irmã gêmea do medo, por quê? Se a gente voltar rapidinho, temos pouco tempo aqui, se a gente voltar no tempo um pouco, lá na pré-história, no tempo neandertal, né? Acho que é isso assim que fala. O que mantinha a espécie humana viva? O medo. Por quê? 35 anos era a idade máxima que a gente chegava. Então, o pai de família com um porrete na mão, tendo que matar um dinossauro, tendo que matar um porco do mato, para ele não vir comer o bebê recém-nascido, a esposa que já tinha, né, que ficava grávida com 11 anos, 12 anos e etc. Então, eles viviam assim. Né? Homens das cavernas não sabiam falar, então era o medo que trazia essa questão da ansiedade. E aí você ficava ansioso. Pode perceber, se alguém está assistindo aqui que tem um transtorno de ansiedade muito forte, vocês não conseguem respirar tranquilidade. O ansioso respira assim. E aí ele vai falar. E aí o ansioso, ele não sabe escutar. Enquanto ele está ouvindo a pessoa, já estou pensando aqui, não, mas eu vou responder isso. Não, mas ele nem ouviu. Às vezes a pessoa na frente dele está xingando ele. E ele não está nem aí. Ele está pensando ainda na primeira frase que a pessoa falou, mas ele considera que a mente dele é rápida, né? Por isso que eu falo, rápido no quê? Já dizia o ditado, quem tem pressa come cru. Né? E aí a natureza vem com a sua sabedoria, né? Maravilhosa, entendendo o quê? Quando a gente vai plantar uma coisa, eu tô começando a fazer um projetinho de horta aqui, que também vou mostrar para vocês como vai ser esse germinar. Você plantou a semente. Você acha que no dia seguinte já vai falar seu tomate, sua salsinha, sua rúcula? Sabe quanto tempo demora para um eucalipto crescer? 8, 9 anos. Então, vai adiantar eu, ansiosa, indo todo dia olhar a horta? Pelo contrário, a energia que eu estou emanando de ansiedade pode até matar minha planta. Às vezes o ansioso não consegue cuidar de uma planta. Ah, não tenho paciência para isso.
Só que o abençoado, muitas vezes a outra pessoa tem uma baita paciência contigo com a tua ansiedade. E por que você não vai ter ansiedade, não vai ter paciência com as outras pessoas? Então a vida é uma troca, gente. Muitas vezes eu tenho ansiedade, né? Eu tenho paciência com a pessoa, e a pessoa vai ter paciência comigo, vai ter uma tolerância. Por quê? Nós estamos em evolução, nós estamos em eterno aprendizado. Ninguém nasce sabendo. Né? Muitas coisas aqui que a gente fala, que eu falo, ou que eu canalizo pelos mentores, ou pelos estudos, ou pelas coisas, justamente para a gente poder crescer, para a gente poder evoluir. Então, vou falar outra coisa que vai traumatizar. Não adianta ansioso tomar remédio alopático, tá? Remédio químico, só vai viciar. Além de viciar no seu córtex aqui, o ansioso ele vai ficar viciado no remédio e o remédio vai te dopar. Então é uma falsa percepção da realidade. Parou de tomar o remédio, volta tudo. E pior ainda, às vezes volta pior. Como o ansioso consegue domar isso? Parando de querer controlar, parando de se autocobrar. O ansioso também se cobra muito, 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 muito. Porque eu podia ter feito isso, porque eu queria. Eu falo uma frase que os filósofos, né, os sábios, na verdade, orientais, eles falam muito pra gente. Quando o deveria, o teria, poderia não existem no vocabulário. Por quê? Eu deveria ter feito. Você já fez. O tempo não volta. Então, o ansioso, às vezes, ele fala, mas eu vivo muito no futuro. Então, assim, recorte, gente, o que a gente tem hoje? Presente. Estamos aqui numa sexta-feira, às 13h15 da tarde, no dia 15 de julho. Dia 14 de julho já foi, ficou lá atrás. E o dia 16, eu não sei se eu vou acordar viva amanhã. Eu não sei se eu vou cair e quebrar uma perna, se eu vou ganhar na loteria, né? Se eu vou pro espaço, eu não sei. Então, eu vou viver o quê? O meu hoje. Quando eu venho no só por hoje, né, e os princípios do Reiki, eles batem muito forte nisso, só por hoje, eu não fico me preocupando com o futuro, com o depois. Então, o ansioso, o pulo do gato para o ansioso é focar na respiração e ele começa. Essa respiração oxigena o cérebro. Pessoal mais das antigas, né? Apesar da carinha nova, eu já tenho uma idade, né? 40 aninhos. Lembra quando a Hortência, a jogadora de basquete, ia arremessar a bola e ela não errava um arremesso no basquete? O que ela fazia antes? Ela puxava o ar e soltava. Isso é uma concentração ferrada. Você leva, a sua mente faz assim, ó, e você concentra. E aí o ansioso fala, não consigo meditar. Já começou errado. Só de falar um não consigo, gente, todo mundo consegue. Eu não acredito em gente burra, eu acredito em gente preguiçosa. Gente que tem preguiça de aprender as coisas. Como você vai meditar? Não precisa ficar aqui, ó, igual o Fakir lá, ó, com a coluna ereta, né, com 20 quilos. Não tô falando isso. Muitas vezes você medita dirigindo, cozinhando, que é um ato de amor você alimentar os seus e se alimentar. Muitas vezes lavando uma roupa, lavando um quintal, fazendo esse ato de respirar, olhando ali para a árvore, conversando com a árvore. Nossa, que galhos, né? Olha que quanta coisa. Muitas vezes medita assim com o olho aberto, entende? Então tem várias formas. Então o pulo do gato para o ansioso, primeiro, meditação, respiração. Segundo, para de querer controlar tudo, criatura. Não tem como controlar. Nem nosso cabelo a gente controla. Porque às vezes eu quero para um lado e ele fica para o outro. Né? A gente não controla tempo, pessoas, falas, filhos, pais, maridos, esposas. A gente não controla, a gente convive. A pandemia veio aí para avisar isso a gente. Eu fui trabalhar no dia seguinte, fechou tudo. Né? Então, a gente perdeu pessoas, nós ganhamos pessoas. Muitas vezes, muitas pessoas tiveram um insight de vida nessa pandemia. Para outras pessoas, é um terror que não acaba mais. Então, não tentem controlar. Novamente eu falo, igual para o pessoal de pressão alta. Siga o flow. Não deu certo hoje, amanhã vai dar, gente. Otimista, nós temos que ter isso. Se a gente não tiver nossa esperança, a gente não tem nada na vida. Se a gente não tiver nossa fé, o que é a fé? É você se jogar do abismo e saber que vai ter ali, ó, uma cama elástica se segurando. Entendeu? É saber que vai dar certo. Se você está passando um momento difícil, é entender que esse momento vem para a sua evolução. Esse momento vem para você melhorar, tá? Infelizmente, nosso tempo está acabando, né? Mas eram esses top 5 que eu tinha para falar
deixar no post aí para vocês, que foram diabetes, gastrite, pressão alta, enxaqueca, dores de cabeça e ansiedade. E pessoal, lembrem-se, nós somos o que falamos, o que pensamos. Então, não pensem que a gente, se quiserem chamar a gente, você vive no mundo de Poliana, manda um coraçãozinho. Vivo no mundo de Poliana, mas não tenho doenças e estou feliz. Então tá ótimo. Prefiro viver no mundo de Poliana do que viver num mundo estressada, surtada, com a faca no dente, querendo brigar com todo mundo, sozinha, porque ninguém vai me suportar, né? Falando, não, eu sou realista, viva a revolução. Não, gente. Então eu sou o quê? Prefiro estar no mundo de Poliana. Estou feliz, estou plena com essa natureza maravilhosa que eu estou aqui compartilhando com vocês. Meu nome é Gabriela Martins, né? Sou aqui idealizadora e mãe do projeto Binha Ervas. Atendo com terapias holísticas, com reiki, com a fitoterapia. Quem tiver interesse no meu trabalho, quem estiver buscando autoajuda, lembrando que não é gasto, é investimento. Trabalho com valores sociais. Mandem um direct, mandem um WhatsApp que tem aqui na minha bio, tá bom? Obrigada, muito obrigada, gratidão profunda a cada um que tirou um tempinho dessa live aqui comigo, né? Eu sei que eu falo muito, tentei falar o mais devagar possível aí para vocês. Reclamações, sugestões e afins, mandem também no direct, que a gente está aqui para aprender. Eu não sou perfeita, graças a Deus, estou em evolução. E é isso, gente. E estou muito feliz, viu? Nesse momento que eu estou aqui na Serra da Mantiqueira. E não percam os cursos, vivências e retiros agora a partir do segundo semestre. Gratidão. Vamos finalizar aqui com os mantras do Reiki, né? Eu abençoo a todos que estejam assistindo essa live com muita energia positiva, com muita fé. Se estiverem passando algum problema, que tudo se dissolva. Muita energia boa e próspera para todos. Só por hoje eu sou grata. Só por hoje eu confio em poder maior. Só por hoje eu não me irrito. Só por hoje eu trabalho honestamente. E só por hoje eu sou gentil com as pessoas, mas principalmente comigo. Beijo, pessoal!